Porta-voz, boa noite, tudo bem? Porta-voz, mais uma dúvida sobre a agenda. Algum evento essa semana? Viagens? Sim, nós temos a previsão do presidente deslocar-se na quinta-feira para a cidade do Guarujá, onde ele completará o seu período de descanso com o retorno previsto para o início da semana que vem. Boa noite, porta-voz. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. O presidente disse que existe a possibilidade dele não ir a Davos. Quando que a gente vai ter um posicionamento oficial com relação a isso? Hoje pela manhã nós tratamos dos aspectos referentes a planejamento e posterior execução dessas duas viagens que estão no espectro, que estão no escantilhão. A primeira, Davos, está sob júdice, entre aspas, porque ainda não há de fato a definição e, a princípio, por orientações do Gabinete de Segurança Institucional, do próprio Ministério das Relações Exteriores, o presidente estará por decidir no mais curto prazo se vai confirmá-la ou não. Parece-me até que ele já conversou com vocês hoje, no sentido de que há talvez a intenção de não confirmar-se Davos, mas confirmasse a Índia. Eu não conversei com ele diretamente sobre isso. Mas hoje nós estamos planejando Davos e Índia, planejamento e posterior execução. Se por acaso houver alguma alteração, vocês serão prontamente informados, até porque eu sei que tem questões logísticas dos grandes órgãos que precisam comprar passagem, etc. Está vencendo o prazo também para a sanção daquela medida provisória do COAF. Dia 10, não é isso? Você está falando do COAF, não é? Já tem alguma sinalização? O presidente vem conversando com a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, mas ele, até porque possui o prazo adequado para isso, ainda não se posicionou definitivamente sobre a mesma. O prazo é dia 10, só relembrando. Olá, porta-voz, boa noite. Tudo bom? Para saber essa dúvida do presidente em relação à ida ou não para Davos, teria a ver com essa questão aí que ele comentou conosco, né, durante o fim do ano aí, que ele está com uma hérnia, para fazer um tratamento de saúde ou exames. Essa questão da saúde do presidente está sendo levada em conta ou são outros motivos que poderiam levá-lo a não ir para Davos? Especialmente com relação a essa decisão, claro que não apenas a saúde, mas todos os outros aspectos envolvidos na viagem vão de ser avaliados. Não é por causa de questões de saúde que nós inviabilizaríamos a viagem do presidente a Davos ou a própria Índia. Então é um complexo de orientações, de decisões, de informações que vão dar suporte aos assessores do presidente para indicar a confirmação da viagem ou não. Essa questão de saúde do presidente está sendo muito bem conduzida pelo próprio presidente, pela equipe médica dele, pelos médicos que o operaram o ano passado. Naturalmente, de tempos em tempos, ele precisará fazer algumas reavaliações para identificar como está a evolução interna do posicionamento das telas, etc, etc. E o senhor saberia dizer qual é a possibilidade hoje dele voltar a ser submetido a uma cirurgia? Não, possibilidade zero. Obrigado. Boa noite, porta-voz. Cláudia Gonçalves, TV Record. Só para complementar, que período seria essa viagem à Índia? E para perguntar também da viagem à Antártida, que o presidente disse que haveria a possibilidade de ele ainda ir este ano. Obrigada. Desconheço com relação à viagem à Antártida, eu desconheço essa nova possibilidade, até porque existe um período muito curto de possibilidade de nós chegarmos ao continente antártico com a segurança necessária a um chefe de Estado. É um período muito curto com relação a isso. Então, por isso eu não quero fazer nenhum comentário. Com relação às viagens que estão em planejamento, Davos, partida dia... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui os dados. Bom, primeira coisa que normalmente vocês perguntam, a comitiva não está definida, tá? Até o momento as informações disponíveis são as seguintes: saída para Davos em 20 de janeiro,
Participação no Fórum Econômico Mundial no dia 22. No dia 23, decolagem para a República da Índia, chegada em 24 e retorno ao Brasil no dia 28 de janeiro. Então, presidente, por este planejamento, está fora do Brasil do dia 20 ao dia 28. Mas entendam que este planejamento está sob escrutínio das assessorias. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Tudo bem. Eu queria perguntar para o senhor, o presidente falou hoje sobre a possibilidade da cobrança de um frete envolvendo energia solar. Eu queria saber ao que ele se referiu exatamente, se isso envolve distribuição, e também depois o ministro Por favor. não ficou claro? Não, qual foi exatamente a tua dúvida? Que tipo de frete seria esse que seria cobrado em relação à energia solar? Não tenho dados sobre isso. O presidente tem orientado o Ministério das Minas e Energia para que coloque de forma clara a posição do governo. Vocês também estão acompanhando que não basta apenas a posição do governo com relação a essas tratativas aí, particularmente você está falando da energia solar, não é isso? Nós precisamos também de atuação da ANEEL no sentido de corroborar a posição do governo. A posição do presidente Bolsonaro é não taxar a energia solar. Mas essa cobrança de um frete não seria uma forma de... Eu desconheço como possam vir a acontecer. Se por acaso vierem a acontecer, estarão sobre a ESD, sobre a orientação, sobre o estudo técnico do Ministério das Minas e Energia. E só um complemento, porque ele falou também que o presidente da Câmara poderia pautar um projeto de lei que envolveria esse assunto e essa questão do frete. Conversou com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcolumbre sobre essa possibilidade do próprio Congresso fazer ver a importância da inserção da energia solar no contexto maior da nossa matriz energética, tendo por consequência evitar uma cobrança daqueles que tenham a disponibilidade e a vontade de usufruir dessa energia e ao mesmo tempo compartilhá-la. Boa tarde, porta-voz, tudo bem? O presidente já assinou o orçamento? Não tenho essa informação. Eu posso checar com a SAGE e te dou essa resposta, Roniara. Porque o orçamento teria também o fundo eleitoral, então a expectativa era essa semana ele fazer a assinatura? Não tenho essa informação. Eu vou buscá-la e ainda hoje te dou o retorno. Sobre a viagem dele de descanso agora nessa semana, ele vai na quinta-feira com a família? Ele vai acompanhado, a princípio, pela filha menor. Tá. E o retorno dele é domingo? Previsto no início da semana que vem. Bom, obrigada. Porta-voz, tudo bem? Ricardo Brito, da Reuters. Haveria a possibilidade do presidente viajar somente para a Índia e não ir a Davos? Entre as possibilidades, existe essa da viagem exclusivamente para a Índia. Desculpe, novamente, o senhor tem previsão de outras viagens ao exterior este ano ainda? Nós temos Estados Unidos em março. Estados Unidos em março? Que seria Miami e Dallas, mas tudo ainda sob planejamento do Ministério das Relações Exteriores e a assessoria internacional junto com o gabinete do presidente. Por enquanto, nós temos obviamente outras viagens, mas eu não tenho ainda as informações adequadas para avançá-las. Seria Março. Eu tenho março para os Estados Unidos, Uruguai e outros países. Deixe-me tomar conhecimento, tomar pé da situação para poder informá-los. Lembre-se daquela viagem do ano passado que, por impossibilidade do senador que o convidou, o presidente então declinou do convite e vai agora em busca desse novo contato. Então vai ser Miami, Dallas, com empresários ligados ao setor de tecnologia de defesa. Acho que pegou todo mundo aí. Bem, então, um ótimo ano a todos nós. Que
a luz do Espírito Santo esteja à nossa frente, a nos potencializar para vencermos os obstáculos que são normais na vida, mas que a gente precisa entender que também fazem parte da nossa elevação. Briefing do dia 6 de janeiro de 2020, assuntos do governo. Na agenda do presidente, às 10 horas, estava a ministra Damares Alves, que é a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra tratou de diversos assuntos com o presidente, particularmente aqueles voltados às políticas públicas direcionadas para as mulheres. Uma série de projetos no Ministério da ministra Damares, ela vem realizando paulatinamente uma modificação e um apoio espetacular à família e às mulheres, como aos direitos humanos. E hoje foi um dia, digamos, de prestação de contas positivas da ministra Damares ao senhor presidente. Às 14 horas, o senhor Roberto Alvim, que é o secretário especial da Cultura do Ministério do Turismo. O secretário Roberto Alvim veio conversar com o presidente sobre a situação atual da Secretaria Especial, particularmente sobre a transferência dos cargos que ainda estão sob a guarda do Ministério da Cidadania, para ajustar os quadros e, após este ajuste, para que ele possa dar continuidade ao trabalho que vem planejando. Às 16 horas, o ministro Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia. O próprio presidente foi ao encontro do ministro, como vocês acompanharam lá no Ministério das Minas e Energia, e sobre esse assunto nada comentarei, até porque o próprio presidente e o próprio ministro já elucidaram a razão da reunião. Vamos tratar de alguns temas de ministérios. Ministério da Economia. Dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, mostram a recuperação gradual do emprego na indústria de transformação brasileira. Em 2019, houve um saldo positivo de 123.923 vagas de trabalho. No ano anterior, o CAGED teve 120.592 novos postos de trabalho. Então, o que se percebe é que, paulatinamente, ainda que de forma lenta, há uma recuperação do mercado de trabalho que é essencial para a paz social junto à população brasileira. Esses dados reforçam que as medidas implementadas pelo governo federal estão ampliando a confiança, os investimentos e a geração de empregos no Brasil. Com relação ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nos primeiros 8 meses do ano, houve uma redução em todos os 9 crimes registrados na plataforma Cinesp, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal, destacando-se a queda de 22% do número de homicídios em todo o país. Uma iniciativa inédita que integra União, estados e municípios, o Em Frente Brasil, é o nome do programa, demonstra resultados expressivos na redução da criminalidade violenta em 5 cidades que receberam o projeto piloto. Vocês hão de recordar-se da seleção dessas cidades no ano passado. São elas: Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. O número de roubos nessas 5 cidades caiu cerca de 28,7%. Até o final de fevereiro deste ano, 2020, serão construídos os planos locais de atuação integral dos 5 municípios, com ações e metas a serem desenvolvidas no âmbito ou nos âmbitos federal, estadual e municipal.